César Romão com histórias que inspiram, mas Olá, tá muito carnavalesco? Tudo bem? Como vai? Como você está? Bem, é uma elegância, não é? Isso? Sempre Você que atual. está cada semana mais bonita aqui, onde é que vão parar com essa beleza Diferente, toda? né, É. César Romão? A gente vai ficando diferente. César Romão, eu vi uma história recentemente, você deve ter visto também, de um filho adotivo, só que tinha um rim compatível com o rim do pai que o adotou. E assim foi feito o transplante e tal. Queria conversar com você um pouco sobre a adoção e as afinidades que surgem a partir de uma adoção. Olha, nem sempre um filho é só do ventre. O filho também pode ser do coração. Uma das afinidades que surge, que é muito bacana, é a semelhança. As crianças adotadas, né, acabam assumindo semelhanças dos pais. E as Isso pessoas é que se amam também. impressionante. Você lembra do John Lennon e a Yoko? Como ficaram parecidos É um pouco antes mesmo? dele falecer? Isso acontece porque as pessoas que se amam estão na mesma onda vibracional, participam de coisas juntas e a energia de troca do amor faz isso, transforma. Isso é muito comum. Mas você sabe que o que vale mesmo não é uma pessoa adotar qualquer criança. É uma criança não ser adotada por qualquer pessoa. Como é que é? Pera lá. Não é você? Não é você, não é uma pessoa adotar uma criança. É uma criança não ser adotada por qualquer pessoa. Porque nessa história de adoção, nesse caso que você contou, ainda era um bebê. Ainda era um bebê. Mas existem coisas, por exemplo, a criança, se ela já é adulta, ela pode trazer alguns traumas ainda daquela infância, principalmente se a infância foi violenta, se foi sofrida. Então é muito importante que a escolha de quem vai adotar tem que ser muito mais minuciosa do que falar, não, então tá bom, adota aqui essa criança. Um outro ponto que eu vejo muito importante na adoção, Regina, é falar a verdade. Eu acho que a gente deve contar. Agora você foi numa questão. Você acha que deve contar? Deve contar. Eu acho que quando você cria laços de amor, você não deve temer que a criança troque você se descobrir o pai adotivo. Porque você tem o laço de amor, ela foi criada no seu coração. Muita gente não conta por causa disso, tem medo. Ah, mas se conhecer a mãe, se conhecer o pai... Nossa, então não fala por uma questão egoísta. Só isso. Não é? Porque o correto, na minha opinião, é contar a verdade. Por quê? O rei Arthur, quando estava morrendo, ele estava nos braços de Merlin e Merlin pergunta a ele, Rei Arthur, o que eu devo mais manter no nosso reino para que a sua memória nunca seja esquecida? E o rei Arthur responde, Merlin, a verdade. Sempre a verdade. Mas, Romão, e caso eu seja mãe adotiva, né? Não contar por medo da criança sofrer, se ela souber que um dia ela perdeu os pais ou foi rejeitada. Não tem problema, é verdade. Aliás, uma outra coisa que a gente deve mudar, isso é opinião minha, é parar com essa história de filho adotivo. Olha, esse é meu filho adotivo. Mas quando você apresenta o seu filho, você não fala, esse é meu filho do meu ventre. Tem toda a razão. Você concorda? Este filho é do meu ventre. Você fala assim? Esse é meu filho, minha filha. Esse é meu filho. Filho é filho. Você sabe por que a gente deve falar a verdade? Nós temos na história da humanidade pessoas que foram adotadas que mudaram o mundo. Moisés foi adotado, né, pela irmã do faraó. A Bíblia é repleta de histórias de adoções. Deus é o maior pai adotivo do planeta. Né? Segundo Efésios, tem lá que Deus diz assim, para você ser meu filho, basta me amar. Então, basta ter amor e você já está adotando alguém. Existe um mito chamado o mito, esse mito é um mito famosíssimo aí, grego, é um mito só, tá bom? O que é mito? É porque ele foi escrito por Sófocles e ele escreveu e essas peças iam para o teatro. Então isso era representado no teatro. Esse mito, ele se refere a Édipo, é o mito de Édipo. Na minha opinião, é um mito que representa essa questão da adoção e responde muitas perguntas, inclusive essa, se conta a verdade ou não. Ou não. O rei de Tebas,
resolveu ter um filho, o filho nasceu. E Com ele Jocasta. foi com Jocasta. Conhece, né? Conheço. Bom, e o filho nasceu e ele resolveu, Laio, o nome do rei, Laio e Jocasta, e ele foi até um oráculo e o oráculo disse para ele: você será morto pelo seu filho e ele se casará com a sua mulher. E o rei Laio, com medo que isso acontecesse, e ainda vai tomar o seu reino, ele pega essa criança, abandona num lugar bem distante, coloca pregos nos pés para que essa criança não escape e a abandona. Só que essa criança é encontrada por um pastor e aí ela é levada para Tiro, e lá em Tiro ela é adotada pelo rei. E o rei adota e essa criança cresce. E quando essa criança cresce, ela vai até um oráculo. E no oráculo ela escuta a mesma coisa que o pai ouviu, que Laio ouviu. E ela escuta que ela vai matar o pai e vai casar com a mãe. Só que como ela não sabia que ela era adotada, ela acha que ela iria matar Os pais adotivos. os pais adotivos. Então ela foge. Nesta fuga a caminho de Tebas, ela encontra alguns mercadores, guerreia com eles, briga, mata todos. Inclusive o líder, que era Laio, que era o pai dele. Quer dizer, ele matou o pai? Sem saber que tinha matado o pai. Quando ele chega a Tebas, ele decifra o enigma da pirâmide, porque Tebas nessa época passava por um desafio muito grande. Então quem decifrasse o enigma da pirâmide, o mal que atingia Tebas ia embora e essa pessoa se tornaria rei. E ele Édipo decifra o enigma da pirâmide. Édipo quer dizer pés furados. Esse foi o nome dado a ele por causa do pezinho furado. Qual era o enigma da pirâmide? A pirâmide, o enigma era mais ou menos assim: que animal anda de 4 patas pela manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite? E Édipo responde: o homem, porque engatinha quando nasce, anda ereto quando jovem e quando velho usa um cajado. E aí ele se torna rei de Tebas e casa-se com Jocasta, com a sua Que era própria a mãe. Olha Em só. meio a isso, eles têm 4 filhos. E um dia Tebas volta a ser avalaçada por um mal e eles vão até um oráculo. E o oráculo revela que são mãe e filho. Jocasta comete suicídio e ele, Édipo, fura os 2 olhos por não ter reconhecido a própria mãe. Se ele Daí uma tragédia grega, né? A verdadeira tragédia grega. E por que essa tragédia grega? O que é que faltou? A verdade. Aquela mentira lá atrás. O desconhecimento. Então, eu penso que você deve sempre falar a verdade. E olha, lembra que eu falei no começo? O filho do ventre é o filho do ventre, mas o filho também pode ser gerado no coração. E tem 2 questões aí, viu, que eu já pensei muito sobre esse assunto por entrevistas que eu fiz e tal. Primeiro, eu acho que todo mundo tem o direito de saber da sua origem. Da onde eu venho, por que eu sinto isso, por que eu gosto daquilo, porque eu entendo que a gente tem uma memória que vai além, né, da memória que a gente tem em consciência. E outra, uma relação de amor e de afeto não pode passar pela mentira, porque a verdade sempre vem à tona. Seres humanos têm um instinto de retorno às suas origens. É instinto isso. Você falou muito bem, Regina. Nós queremos saber de onde viemos. Quem somos e para que viemos. Por que meu dedinho é assim? Exatamente. Por que eu sinto? Porque não é? Nada melhor do que você entregar isso. Olha, sua mãe era assim, seu pai era assim, você foi adotado pela gente assim. Existem muitas histórias felizes. Nós temos muitos artistas e pessoas famosas que adotam filhos, né, e são felizes, os filhos são maravilhosos. Tudo depende do grau de sentimento, do grau de amor, do grau de respeito. Porque tem gente que tem filho do próprio ventre e despreza a vida inteira. Tem toda razão, o que é muito triste. A pessoa tem aquele filho, o filho é dela, mas e daí? O filho fica aí jogado ao mundo. É. Então qual é a importância do filho ser do ventre? A importância é o filho ser do coração. Do coração. Você ter amor por ele. Sem dúvida, sem dúvida.
Você encontra todo o conteúdo do César Romão nas redes sociais, Facebook Romão César, Instagram Romão César. A gente sempre fala do livro Milagre do Acaso, mas são muitas publicações. São 12 livros, esse ano tem novidade. Aliás, esse ano tem uma outra novidade também. Se você não teve chance de assistir a uma palestra minha, a partir do mês de abril já estará disponível lá no meu site um curso digital de 1h30 que você vai poder assistir. Então, não assistiu o Romão no palco, não assistiu na palestra, Romão. Você me leva lá para sua casa, a gente vai ficar 1h30. Muito rever, volta, o curso, reflete, chora. O curso chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Seja protagonista do seu futuro. Como é que as pessoas vão realmente poder escrever o seu futuro? Porque se você não escrever o seu futuro, você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. E certamente esse não vai te deixar muito feliz. Sem dúvida. E a partir de abril, até lá, você pode acompanhar o conteúdo do César Romão. Tem alguma palestra prevista que eu possa assistir? Olha, ali? Você pode acompanhar lá no meu Face ou no Instagram. A gente sempre dá uma notícia ali. Boa. Quando o evento é aberto, eu sempre comunico e as pessoas podem ir e ficarem à vontade. Perfeito, meu querido. Tá bom? Um prazer, uma satisfação de recebê-lo sempre. Viu? Um beijo para a família, viu? Obrigado. Muito obrigada. Vai com Deus, Romão. Obrigado.